Bom dia a todos. Hoje, a grata alegria e satisfação de nós podermos apresentar para vocês os novos pastores que vão estar conosco a partir do ano que vem. Setembro desse ano, foram nomeados para a Igreja Holiness aqui do Bosque, a pastora Teresa Nolico Camia, chamamos ela de Teca. Acho que ela vai preferir que chama de Teca, né? E também foi nomeado aqui para a Igreja Holiness do Bosque, Lucas e Rayane. E para a Teca não tem também o Uhul? Hoje a pastora Teca vai estar ministrando para nós. Domingo que vem, não deixamos escapar, né? A Rayane que vai estar ministrando para nós. Podiam ficar de pé para o pessoal conhecer vocês. Ok? Legal, sejam bem-vindos. Agora, dia 11, eles são noivos, né? Lucas e Rayane. Dia 11, vão se casar. Então, a partir do ano que vem, um novo casal aqui para a Igreja Holiness do Bosque. Ok? Teresa, sobe aqui que nós vamos orar. Pastora Teresa, ela é pastora lá na Igreja Evangélica Holiness de Tupã. Se vocês conhecem Tupã, fica no interior de São Paulo, na linha da Alta Paulista. Ali é a terra dos índios. O nome já diz, né? Mas ela não é índia não, viu? Mas ela tem desenvolvido um bom trabalho naquela igreja. E para todo pastor denominacional, toda vez que há uma mudança, é um exercício muito grande dentro, né? Porque deixa uma igreja e precisa enfrentar uma nova igreja. Então, para nós, igreja que recebemos, ela é uma pessoa só, então é mais fácil, né? Mas ela que vem é um mundaréu de gente. Então, vocês ficam assim bem, não vão ficar chateados se errar o nome, né? Vai acontecer. Viu outro dia, daqui a pouco encontra de novo, quem é você, né? Então não fiquem chateados, porque tem esse desafio, né? Uma alegria a gente poder receber. E calhou, foi muito legal, porque calhou dela e do casal estar conosco também, né? E vamos orar para que Deus possa abençoar e a palavra, né, possa ser ministrada aos nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Senhor, a vida da tua serva, que com o coração diante do Senhor se dispôs e disse sim à nomeação que foi colocada para esse novo desafio na sua vida, vindo aqui para a Igreja Holiness do Bosque. Amém. Obrigado, Deus. Abençoa a sua vida agora que vai ministrar a sua palavra. Sim. Pedimos graça, pedimos, Senhor Jesus, a unção do teu Espírito Santo. Amém. Oramos com gratidão, no nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Ok, está com a palavra. Bom dia. Graça e paz. É um prazer estar aqui. E como o pastor Luiz disse, não é assim, eu não sou assim como todo mundo. Esqueceu o nome, encontra outra vez. Muito prazer. Eu sou assim direto, não é porque eu cheguei aqui. Quando o pastor Shinji Ahiro, no meio de agosto, até então eu ficaria em Tupã, estava tranquila, feliz da vida, ele falou assim, Teca, o pastor Luiz Elias vai para Tupã. E você vai para o Bosque. E eu disse para Deus, Bosque? Para Deus nada, eu falei para o pastor Shinji, Bosque? E na minha cabeça veio assim, Deus, o senhor sabe que Bosque é uma igreja grande? E como toda igreja grande, tem bastante gente. E aí as pessoas têm nome, têm família. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Isso por quê? Lá em Tupã, a igreja é pequena, né?
e tem um rapaz que chama Jorge Luz Júnior. Se ele é Júnior, né? Pai dele é Jorge Luiz, óbvio. E eu tô lá vendo umas fichas, Jorge Luz. Ah, é o Juninho. Aí Jorge Luiz Júnior. Ué, então não é o Juninho. Quem é esse aqui? Aí eu fui perguntar para ele, né? Quem é Jorge Luiz? Aí ele, meu pai. Eu, ai, óbvio, né? Se ele é Júnior, né? Mas ele nunca vem na igreja? Vem, Teca, ele vem todo dia, todo domingo. Eu, ah, tá. Aí eu falei assim, mas você não me apresentou, né? Desculpa, né? Aí quando ele chegou assim no outro domingo, eu, é o pai do Juninho. É a cara do Juninho. Quer dizer, o Juninho é a cana dele. Então, essas coisas, se acontecerem com você, desculpa, essa é falha minha, sabe? E aí, o pastor Edu falou assim, o Lucas vai trabalhar com vocês, tal, beleza. Aí saí da reunião, aí, né, vai ser só você e o Luiz? Não, o Felipe também vem. Quem que é Felipe? Ué, o menino da Juvep, é Lucas. Eu, então, é esse mesmo que vem. Aí vinha outro, aí, né? Aí já parava de falar que ele era Felipe, né? Porque 3 vezes falando e errando, o menino da Juvep vai trabalhar com a gente. Ah, o Lucas, esse mesmo, né? E aí eu falei para ele quando eu conheci, olha, Lucas, se eu te chamar de Felipe, você responde, por favor, porque é com você que eu vou estar falando, tá? Mas agora acho que eu já aprendi o nome dele. A outra coisa, a Denise me escreveu falando assim, eu preciso de alguns dados seus para pôr na ata, tal. Beleza, eu li todo, né, o texto que ela mandou e comecei a responder, falando meu nome, tal. E aí, eu escrevi, mas aí quando eu comecei a escrever, eu escrevi, bom dia, Natália, boa tarde, Natália, tá. Aí eu vi no final, Denise, não sei o quê. Eu falei, uai, a Natália é secretária do conselho e pediu para a Denise fazer isso, por isso que ela assinou o nome dela embaixo? Aí eu fui ver. Não tinha nenhuma Natália falando comigo, era só a Denise. Né? Então, gente, se eu trocar, por favor, não fiquem magoados. Não é que eu não gosto de você, é que a pessoa nasceu assim. Tá? Nasceu assim, não é a idade, não. Nasceu assim. Com a idade, a gente fica com menos vergonha, censura baixa, e a gente mostra mais os defeitos que tem. Né? Eu prefiro ser chamada de Teca, né? Por quê? Tereza tem bastante gente. E eu gosto de ser chamada de Teca. Se você faz questão absoluta de usar pastora, por favor, então usa com todas as letras, pastora Teca. Se você diz pastora, uma que talvez eu não olhe para você, não preste atenção em você. E outra que eu posso achar que é a pastora Noemi, que afinal está mais tempo com vocês. Então, tá, essas coisas, mas se você não se sente à vontade de me chamar de Teca, de você, pode me chamar inteiro pastora Teca, tá? Então, outra coisa que eu queria falar, eu sempre achei assim, né? Eu não sou muito tecnológica, eu preciso aprender mais, eu preciso, né, mexer mais com as coisas, tal. E estou tranquila, eu preciso desenvolver isso. Até eu chegar aqui na Igreja do Bosque hoje. Né? Todo o meu sermão, a minha Bíblia, está no tablet. E ele falou assim, eu não vou abrir o seu sermão hoje, fica tranquila que você vai falar, confiando em mim, e as passagens bíblicas, eu não uso Bíblia física, desde que eu tenho todo o aplicativo de Bíblia, essas coisas no tablet, no celular. Você tem todas as versões possíveis, para que carregar a Bíblia física, né? Eu sou da lei do menor esforço. E aí, chegou aqui, eu assim, alguém tem uma Bíblia física para me emprestar? Porque eu não tenho Bíblia física, né? A pastora, não tenho aqui, em casa eu tenho um monte. E aí, às vezes, eu vou ficar meio, né? Porque eu tenho que pegar, e nem sei que versão é essa, né? Eu peguei ali do fundo de alguém, tá? Contando um pouco da minha história, da minha mudança para cá, não da minha história. Como eu falei, foi no meio de agosto. Geralmente, essa conversa acontece em junho, julho, mas nunca aconteceu comigo, pelo menos, no meio de agosto. Né? E a gente já preparando para a Assembleia Geral, já resolvendo algumas coisas, algumas questões. Eu posso ficar aqui embaixo, nesse degrau de baixo? Você que está filmando, eu posso?
Então tá. Porque senão toda hora eu tenho que desviar do púlpito, é ruim. E aí, o pastor Shinji me ligou. Quando eu ouvi a voz do pastor Shinji, eu falei, meu Deus. Ele falou, sobrenome é seu, ai meu Deus, né? Aí ele falou assim, então, né? Nós vamos nomear o pastor Luiz Elias aí e vamos te mandar para o Bosque. E foi aquilo, né? Bosque, igreja grande, não sei o que e tal, né? As pessoas dizem assim, ai, te assusta morar em São Paulo? Não, é a terceira vez que eu moro em São Paulo, então é tranquilo. Morei na Zona Leste, então aqui é mais tranquilo, né? Me assusta ter uma igreja grande com muitos nomes, muita gente, muitos nomes, e isso me assusta. Falei, mas eu já vou falar de começo e ninguém vai ficar triste. Mas uma coisa que me angustiava muito, quem estava no concílio, na Assembleia Geral comigo, via que vira e mexe estava chorando, né? Chorando. Não estava chorando porque eu vinha para o Bosque, eu estava chorando porque somente o conselho, vocês também, provavelmente, sabia da mudança. Só o conselho. E menos de 15 dias antes que eles souberam, né? A gente estava elaborando tudo. E quando o Shinji me ligou, depois o pastor Guto falou com o conselho, eu já pensei, Luiz Elias mora em Tangará da Serra, sei lá, acho que uns 350 quilômetros para cima de Cuiabá. Ele tem uma esposa que trabalha fora, tem 2 filhos. Não dá para ficar vindo toda hora aqui para Tupã. Tem que aproveitar essa viagem e ele já conhecia Tupã. Só que, na hora do almoço, 1h da tarde, nem era a hora do almoço, o povo ia ficar sabendo da minha transferência. 7h da noite, quando começa o culto, pastor Luiz Elias estaria pregando. Não deu tempo das pessoas absorverem a notícia e o outro pastor já estava lá. E minha grande preocupação é, se Luiz Elias se queimar, ou eu deixar Luiz Elias se queimar, nesse primeiro momento, pelo menos por meio ano, 1 ano, o ministério dele está queimado. As pessoas vão ter dificuldade com ele. E isso seria muito ruim. Então, o tempo todo eu ficava pensando, Deus, como é que a gente vai resolver isso? E o que vinha no meu coração, o que veio bem no começo, tanto que quando o Shinji falou, eu não contestei com ele, confia. Confia. Falei, Deus, o Senhor trocou de palavra, né? Antes o Senhor dizia para mim assim, aquietai-vos. Como eu não consigo ficar quieta, o Senhor resolveu falar, confia, tá bom? Eu vou confiar, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Não é confiar e ficar sentada, é confiar e trabalhar, o que a gente vai fazer? E uma coisa que Deus começou a colocar, eu entrego o teu caminho ao Senhor, Provérbios 37, 5. Confia no Senhor. Provérbios? Não, acho que é Salmo, né? Eu sempre troco, não sei porquê. Um dia Provérbios 47. Aí o pessoal, como assim? Não existe, né? E nem Provérbios 37 também não existe. E aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É fácil quando a gente fala, é difícil. Pode ligar esse ventilador? Ele liga? Não, ele está parado, a pá dele está paradinha assim. Não está girando. Esse aqui do púlpito. Aí, obrigada. E aí, perdi um pouquinho a fio da meada. É fácil falar confia. Estou confiando. Mas de coração de verdade? Não estava, não. Se eu estivesse confiando de verdade, não estaria tão preocupada com as coisas, né? E no outro dia, depois da reunião do conselho, eu liguei para o Luiz Elias, falei, você precisa reservar 1 semana, depois do conselho, para ficar aqui em Tupã, e para poder conhecer a igreja, fazer as visitas, e conversar com o conselho, você precisa fazer isso, que você não tem outra data. E ele falou, Teca, graças a Deus você me ligou. Depois eu descobri que quem confirmou a nomeação dele, fui eu. A DC ainda não tinha confirmado. Eu só descobri lá no concílio, né, que ele contou. Falei, você não me disse isso, agora eu fiquei fofoqueira. Mas eu já confessei o pecado por Edu. E aí, então, eu já comecei a correr com as coisas para trabalhar a igreja, falar com o conselho. Estava difícil, porque eu e o conselho, a gente, né, trabalha muito próximo. E eu sei que estava difícil, eu não podia chorar com eles, porque eles já estavam chorando. Foi uma loucura.
E falei, a minha casa precisa ser reformada, porque durante 10 anos eu não deixei ninguém entrar para mexer na minha casa, que eu sou alérgica, e essa é uma das preocupações que eu coloquei para Deus. Deus, Bosque está em reforma, e eu sou alérgica. E Deus falou, confia. Eu falei, tá legal, então eu vou continuar confiando. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor dá um jeito, né? Então, já programei tudo, o pessoal, ai, Teca, a gente ainda nem aceitou que você vai sair. Eu falei, eu também não aceitei, mas não dá tempo de aceitar, depois a gente resolve isso. Vamos trabalhar a questão do Luiz Elias. E, na verdade, eu fiquei muito angustiada, como que a igreja ia receber e tudo mais, como que eu ia falar com a igreja. Eu só respirei, falei assim, agora eu posso cheirar minhas dores, agora eu posso pensar no Bosque, mais ou menos, ainda tinha que ver algumas questões. Luiz Elias foi embora, deu tudo certo, o pessoal gostou dele, aceitou. Agora sim, agora eu vou pensar, eu vou para o Bosque, né? E ainda a preocupação, gente, as pessoas me zoam, falam, que isso, é tranquilo, para quem não é assim, né? Mas a minha pior angústia, vindo para cá, Deus, eu vou trocar o nome de todo mundo, eu não vou saber quem é quem, Deus, é ruim quando as pessoas não conhecem a gente. Essa é a minha pior questão. Ai, é perigoso morar em São Paulo. Não, eu já morei em São Paulo, já morei na Zona Leste. Ai, mas né, a igreja é grande, né? É o problema, eu não vou saber o nome das pessoas. Aí chega alguém, eu também demorei para aprender, falei, isso, você é normal, eu não sou, né? E aí Deus falou assim, fica tranquila, confia. Tá, Deus. Eu consegui entregar, consegui confiar. E uma coisa assim, uma das coisas que Deus falou para mim, lá na Assembleia Geral, no mundo da reunião de oração, para eu abrir o meu coração, deixar embora a igreja de Tupã e a segunda região. Eu já sabia que eu ia sair. Eu já falava para as pessoas, não, eu vou sair. Mas quando ele falou aquilo, entrega, aí doeu. Doeu muito, muito, muito. Não tem volta, é isso. E aí a pastora Nativa me viu, eu estava chorando. Vamos lá para fora e vamos conversar. E eu contei tudo para ela, do que estava acontecendo. Falei, não tem nada a ver com o Bosque, o meu choro, tem a ver com a minha saída. E aí ela olhou para mim e falou assim, você estava muito sossegada lá em Tupã, né? Deus quer te chacoalhar. E eu, Deus, mas eu não ia levar o ministério com a barriga 4 anos. Eu ia trabalhar com afinco, ia querer fechar da melhor maneira possível. É que daqui 2 ou 4 anos eu me aposento. Aí, veio no meu coração. Eu tive uma visão, novo tempo, novos desafios, novos propósitos, novos ministérios. Tá legal, Deus. E, de novo, né, confia. Tá legal, Deus, beleza? Isso, depois. E agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E somente depois da nomeação, eu falei, tá bom, Deus, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor está me tirando da segunda região, de Tupã, isso sim. Eu estou indo para o Bosque por obediência. Uma coisa, todas as minhas nomeações, desde a primeira, sempre foi só por obediência, 100%. Agora, 50% eu tinha convicção que era Deus quem estava me tirando da segunda região. E aí, naquele momento, né, eu saí, fui buscar meu óculos, eu tinha que ver uns negócios lá com os ministros. Saí da muvuca, respirei um pouco, e aí veio de novo, só as palavras, não veio a visão. Novos tempos. Eu falei, eu sei, Deus, eu estou indo para o Bosque, claro que é novos tempos. Tudo vai ser diferente. E veio no meu coração. Não é só para você. Para o Bosque, para Tupã. Para o Bosque. Falei, então aquilo que o senhor estava falando comigo, não era só para mim, já era para a igreja do Bosque. Então, realmente, Deus, eu não vou só para a obediência, agora eu tenho certeza que é o Senhor quem está me mandando para o Bosque.
Só que ele não responde, né, gente, assim, né? Não fica conversando assim comigo. Eu pergunto as coisas, tal. Chegando em casa, eu estava conversando com Deus, né? E lá dando uma DR com Deus, falando as coisas, colocando, abrindo meu coração. E aí ele me fez lembrar que em outubro do ano passado tinha uma senhora que estava orando por mim. E aí veio a frase de uma música. Agora estava escrito no meu tablet, vamos ver se eu lembro, porque eu só lembro as outras partes. E nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Gente, eu só começava a lembrar, sua noite findará. Mas essa frase veio na minha cabeça e na hora que veio, eu conheço, mas de onde que é? De onde que é? Que música que é essa, né? E depois que eu descobri, eu tive que procurar na internet. É dessa música, eu conheço essa música. E aí eu comecei a orar, Deus, então, novos, né? Caminhos se abrirá, o que é? E comecei a orar, e a senhora que orou por mim falou assim, 5 quinta-feira eu vou orar e jejuar por você. E não só por mim, mas por outras pessoas. E eu fiquei naquela expectativa, o que Deus vai fazer, esperando algo extraordinário e tal. E na última quinta-feira, era a semana do meu aniversário, falei, Deus, que presente você vai dar para mim, olha que maravilha, o que vai acontecer? Não aconteceu. O ano começou. Não aconteceu. Aí, ficou guardado, né? Esqueci. E nessa hora que eu estava lá falando com Deus, veio a música. Eu falei, faz quase um ano. Quer dizer, quando eu lembrei, já fazia um ano, já era em outubro. Um ano que o Senhor falou para mim que abrir novos desafios, novos propósitos. E só agora que eu estou entendendo, Deus? Só agora que está sendo revelado? Deus, por que o Senhor não fala assim, completo para mim, né? O Senhor fala assim, dá um enigma e para de falar sobre o assunto. Dá outro enigma e vaza. Deus, assim não dá, né? Fala comigo. E é a maneira que Deus trabalha comigo. De vez em quando era isso. Já passou 300 anos, né? Eu vou orando, tal, confio em Deus e depois eu esqueço. Então, e uma coisa que em Filipenses 4, a partir do verso 5, Filipenses 4, a partir do verso 5, diz o seguinte. Eu estou em Hebreus, não vai funcionar muito, né? Filipenses 4, a partir do verso 5, diz o seguinte. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Perto está o Senhor está perto, o Senhor está com você. O Senhor está do teu lado. Por que você está angustiada desse jeito? O Senhor é contigo. Né? E é interessante, Paulo faz essa afirmação, perto está o Senhor. Depois que ele fala, não andeis ansiosos. Por que você não anda ansioso? Porque Deus está perto de você. E é um Deus vivo, é um Deus que te ama e está interessado na sua vida, está interessado em você. É um Deus que é o Todo-Poderoso, que é soberano. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Coisas futuras, coisas presentes e coisas do teu coração que você não entende, você não sabe. Você não tem controle, Ele sabe. Ele está perto. E por isso que Ele fala, Deus está perto, então você pode orar. É um Deus vivo, é um Deus que atende às suas orações. É um Deus que está presente na sua vida, se você quiser.
Este é o grande porém, se você quiser. Ele pode estar perto e ser tudo isso e muito mais do que você imagina. E quando, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que age na tua vida, se você quiser. Não quero, não tem nada. É como se ele nem existisse. É triste, mas é real. Então, eu falei, Deus, beleza, o Senhor está perto de mim. Eu sei que o fato do Senhor estar perto de mim não me livra dos perrengues, das tretas da vida, né? Vão acontecer, mas o Senhor está perto de mim. E o Senhor também vai cuidar, olha só. Talvez alguma gente fale assim, que isso, né? Mas o Senhor vai cuidar do coração das pessoas no bosque. E elas não vão se sentir rejeitadas, mal amadas por essa destrambelhada. Né? Porque o Senhor sabe como eu sou, o Senhor está cuidando, o Senhor, né, pastoreia, o Senhor é quem pastoreia aquelas pessoas. Estou mais tranquila. Né? Então, Deus realmente tem isso para você, perto está o Senhor. E lembrando que Ele está perto, e Ele age, e que você pode confiar nele. Em Hebreus 4, Hebreus 4, verso 16, Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Como que você vai chegar em Deus? Confiando que você é boa gente, não é? Não, você não é boa gente. Você pode ser simpático, mas não é boa gente. Confiadamente, na graça, no amor dele. É o sangue de Jesus que te bota dentro do santuário de Deus. É o sangue de Jesus que, por causa do sangue de Jesus, que você pode chegar diante de Deus. Se não for o sangue de Jesus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você chega diante do... Nem chega, né? Diante do trono de Deus, você cai fulminado. Você morre, né? Vira pozinho, pior que o vampiro. Vira pozinho. Mas pelo sangue de Jesus, você entra e, de qualquer jeito, assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Não, confiadamente, diante do trono da graça. Você já parou para pensar o que é isso? Não é chegar diante do gabinete do Tarcísio, que algumas pessoas devem tremer na base, né? Chegar diante do Lula, ou do teu ídolo, quem você é fã e tal. Não é isso. Porque todos são finitos, carnais, coração enganoso. Mas você vai chegar diante de Deus, diante do trono. Você vai chegar diante do Pai. A primeira música que nós cantamos, que eu amo essa frase, mas o grande Deus, o nosso Pai. Não é um Deus qualquer, como outros deuses que as pessoas cultuam. É o nosso Pai. E quem fez dele o nosso Pai é o Jesus. O sangue vertido na cruz fez dele o nosso Pai. Não é só meu Pai. É nosso, é coletivo. Somos irmãos. Portanto, nós podemos chegar com confiança. Não em nós. No sangue de Jesus, em Jesus. Falei... Beleza, Deus? Então, eu sei que o Senhor está me levando para o bosque. Eu sei que, apesar das coisas, né, eu sou atrapalhada, e eu falei assim, Nori, o pastor Nori, Nori, eu sou muito atrapalhada. E ele falou assim, fica tranquilo, o pastor Shinobu também, estou super atrapalhada, a igreja do bosque está acostumada. Falei, tá tranquilo, estou em casa, né? Então... Né? Aí assim, algumas pessoas, eu esqueço os nomes, eu não lembro. Falei, estou em casa, beleza, Deus, olha que maravilha. As pessoas me entendem, não só me entendem, como são assim também. A chegar confiadamente diante do trono da graça. O culto devia acabar às 11 horas?
11h15. Então tem mais alguns minutinhos, já vou finalizar, tá? E cada um de vocês, cada um de nós, poder chegar confiadamente em toda situação. Pode não ser uma mudança de casa, uma mudança de cidade, mudança de amigos, mas você sabe qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade. Talvez alguém esteja me olhando e falando, isso é fichinha, né? Você só está mudando de casa, você só está mudando de igreja, isso é tranquilo. Porque você não sabe a minha dor. Na reunião de oração de manhã, alguém falou assim, houve muitas perdas, né? Pelo que eu entendi, eu não perguntei, mas pelo que eu entendi, são coisas mais recentes, mortes mais recentes. Pessoas atualmente estão enfermas, não é que já foram curadas, né? Atualmente estão enfermas. Talvez você tenha problema com filhos, com a sua própria vida, seu emprego, não sei, a dor que vai no teu coração. Ou você fala assim, mas eu estou tão distante de Deus. Aproxime dele. Ele nunca, jamais vai te rejeitar. Mas como eu vou chegar desse jeito? Lembra que alguém falou, que eu não sei quem falou, que antes nós estávamos distantes de Deus? Não, foi lá no culto dos I6 que foi falar disso. Mas as pessoas falam, eu estou distante de Deus. Ah, tá, antes você era inimigo de Deus. Não é um amiguinho distante, era inimigo mesmo, sabe? Israel e Hamas lá, tipo isso. O pior que isso. E Deus falou assim, você vale a morte de Jesus, do meu único filho, você vale. E agora, muito mais, que você já é dele. E se você não é dele, é a oportunidade de você falar, Jesus, eu também quero aceitar esse sacrifício, eu também quero ter essa vida com o Senhor. Muito mais, esse Deus vai investir na tua vida. Se você quiser. Se você deixar. Livre-arbítrio existe para a gente ser suficientemente lesado e dizer, não, eu não quero fazer a vontade de Deus. Ele aceita. Mas é a gente que é lesada, né? Eu também sou lesada muitas vezes. Mas quando você abre o coração para Deus e fala, eu quero. Eu me aproximo diante desse trono da graça. Um dia a gente pode ver melhor sobre isso. Desse trono da graça. E recebo a tua presença na minha vida. E recebo Jesus como Senhor da minha vida, né? Ah, mas eu já sou salvo, não falei isso. Eu falei aquele que governa, que orienta, que dirige a tua vida, que mesmo quando a tua cabeça e o teu coração está dizendo não, pela fé você diz sim, Deus, porque essa é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida, é te obedecer. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero te obedecer. Então, Deus, eis-me aqui. Deus pode curar o teu coração, pode curar a tua memória. Ele é fantástico desse jeito, mais ainda. Dá um novo rumo. Você acha que novos rumos, novos desafios é só para mim? Não, Deus falou lá, né, no meio daqueles perrengues todos, é para a igreja do Bosque. Ah, então é para a igreja do Bosque. Não, é para você. Porque você faz parte da igreja. Não existe o mover da igreja, não. Existe o mover de cada pessoa, em cada pessoa. E como nós estamos congregando nessa igreja, faz diferença na igreja. Mas é porque você se envolveu com Deus. Você deixou Deus agir na tua vida. Como eu disse, o desafio, a palavra não é só para mim, é para você também. E aí o ano que vem vamos trabalhar juntos, deixando Deus agir. O Espírito Santo agir em nossa vida. Ainda que muitas vezes a gente discorde dele. Aí você pode ter umas DRs, como eu tenho com Deus. Deus, você tem certeza, Deus? O Senhor sabe o que está acontecendo? E ele fala, sei. Ele não fala audivelmente, vem no coração, né? Você que não sabe, então... E aí de confiar plenamente em Deus. Quando deu BO no tablet, eu falei, e agora, Deus? Né? Mas eu sempre prego... É minha bengalinha, sabe? Se eu esquecer alguma coisa, eu olho lá. Mas normalmente não. Mas a Bíblia eu uso, né? E eu sou capaz de, como eu falei, eu troquei a referência, eu sou capaz de trocar o versículo. Então, eu tenho que ler na Bíblia certinho para não mentir. Falei, e agora, Deus?
paga o mico e vai lá pedir uma Bíblia física, você não tem, você não usa, né? Mas essa sou eu. E aí, esse Deus que me acolhe do jeito que eu sou, me usa. Gente, se Ele usa uma pessoa assim, não vai usar você? Claro que vai. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, não importa a sua vivência. Quando você fala, eis-me aqui, mas eu tenho feridas. Beleza, eu também tenho. E aí, quem cura é Deus. E Ele usa uns aos outros para curar, para dar um novo sentido na sua vida. Novos propósitos, novos desafios, novos tempos, novos ministérios. Não é só para a liderança da igreja, é para todo mundo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor que é derramado sobre nós. Obrigada por esse tempo aqui na Igreja do Bosque. Continua, Senhor Deus, operando maravilhas neste povo e através desse povo. E que este povo, Senhor Deus, possa corresponder ao teu chamado. Possa dizer sim. Deus, não olhando para a limitação própria, mas olhando para o Senhor, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, que é todo-poderoso, e que chamou cada um para servir, para ser salvo primeiro e depois para servir de todo o coração. Que o Senhor abençoe essa igreja, derrame da tua graça, e que o Senhor esteja preparando os nossos caminhos, porque ano que vem nós vamos trabalhar juntos, e que nós possamos haver uma unidade plena, Senhor Deus. Que o nosso interesse não possa ser pessoal, o nosso interesse possa ser apenas do reino. Por isso, Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, que nós possamos deixar o nosso preconceito, deixar, Senhor Deus, a nossa limitação, focar somente no Senhor. Que o Senhor realmente use esta igreja, no final deste ano, ano que vem, em todo o tempo, para fazer grandes obras, grandes maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.